Momento aqui da palavra, e aí vamos orar, agradecendo ao Senhor mais uma vez pelas ofertas, pelos dízimos que foram trazidos à casa do Senhor. E aí nós estaremos orando aqui, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela oferta, pelos dízimos que foram depositados aqui na casa do Senhor. Pelo Senhor ter enviado recursos para cada um de nós. Nós somos gratos porque o Senhor não tem falhado em nenhum momento. E tem nos abastecido com a Tua presença, com a Sua graça e com o Seu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada dia que o Senhor tem nos acrescentado nesta presença Tua aqui em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Que ela produza o resultado. Que ela produza o milagre que cada um de nós espera e deseja que o Senhor faça em nossas vidas. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, deixasse aberta no livro de Josué, capítulo 14. Nós estamos ali com o nosso tema. É o mesmo tema da quarta-feira passada. Motivação, segredo para conquistar as promessas de Deus, sendo que nós vamos falar na segunda parte dessa mensagem. O tema é o mesmo, mas o personagem muda. Hoje nós vamos falar de um outro personagem que está dentro do livro de Josué, mas aqui nós temos um outro protagonista nessa história. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos ler alguns textos. E aí, na semana passada aqui, nós estávamos falando sobre esse assunto, sobre a motivação, da necessidade de estarmos sempre motivados. De quando você está motivado, você consegue conquistar coisas, você consegue conquistar espaço, você consegue vencer grandes obstáculos, porque você está movido pela vontade de vencer, superar obstáculos, mas para tudo isso você precisa conhecer e se conhecer e conhecer as situações que estão à sua volta. Você só consegue chegar a um lugar se você souber exatamente aonde você quer chegar. Hoje nós temos um GPS, mas antigamente a gente ficava perguntando às pessoas aonde ficavam alguns lugares. Hoje em dia, com o advento da internet e o GPS, você consegue encontrar lugares que até então você ficava pedindo informação. Parava num lugar, pedia informação, a pessoa ia falando e você ia chegando em determinado lugar. Hoje em dia nós temos mais facilidades. No entanto, às vezes tem alguns contratempos, mesmo com GPS. Acontece menos hoje, mas ainda acontece. Mas, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, você tem um alvo definido, fica mais fácil você chegar lá. Quando você não sabe exatamente onde você quer ir, qualquer lugar que te levar, você vai. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que alguém te enviar, alguém te empurrar, alguém te conduzir, você vai. Mas quando nós sabemos exatamente qual é o alvo da nossa vida, da nossa missão que nós temos para fazer, qual é o lugar que nós queremos chegar, isso facilita. Então, quando nós escolhemos alvos na nossa vida, em todas as áreas, seja ela ministerial, profissional, familiar, você determina isso no seu coração e você consegue chegar num acordo familiar que muitas das vezes o esposo tem um alvo, mas a esposa tem outro. E esses alvos muitas das vezes não se conversam, não se comunicam. E aí fica a família buscando alvos diferentes, lutando batalhas diferentes. Conclusão, a família acaba perdendo. Porque não tem um objetivo definido, não tem um alvo definido. Então precisa ter conhecimento. E precisamos lutar as mesmas batalhas, porque senão vamos fracassar. Porque o próprio Jesus falou o quê? Um reino dividido, ele não pode subsistir. Ele não vai à frente, ele não consegue crescer, ele não consegue avançar. Precisa haver um acordo entre as partes para que estejam definidos os alvos, os objetivos e as metas de como se vai chegar aonde se quer. Então nós precisamos entender que tudo isso está sempre na Bíblia apontando para isso. Cada personagem, eles tinham um lugar aonde eles queriam chegar. E quando eles determinavam isso no seu coração, eles acabavam conseguindo conquistar isso. Mas para isso precisavam estar o quê? Motivados. Porque senão você fracassa no meio do caminho.
O profeta Abacuque, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio do caminho, você pode tentar retroceder, você pode voltar. Então ele fala: Senhor, no meio dos anos, no meio da dificuldade, no passado tempo, aviva a tua obra em nós. Por quê? Porque você pode pensar em voltar. Não, aqui ela estava ruim, mas eu sei como é que era. Era o povo no deserto. Não. Lá no Egito, por exemplo, a gente passava, não. A gente era escravo, mas lá tinha carne para comer. Aqui a gente está comendo só o maná. Mas lá você era escravo. Vivia na servidão. E estava reclamando. Agora que está aqui, está reclamando de novo. Então eles não sabiam o que queriam. Então, toda hora estava pensando em voltar, toda hora estava pensando em retroceder. Mas o personagem que nós vamos ver aqui, ele estava motivado para conquistar as promessas que Deus tinha para ele, que é Caleb. Caleb é um dos 12 espias que Moisés enviou para estar indo à terra de Canaã. E aí, quando Moisés envia esses 12 homens, importante ressaltar que esses 12 homens não eram qualquer um. Moisés não pegou 12 camaradas lá, separou e mandou para espiar a terra, não. Diz assim o Senhor falando para Moisés. Moisés, Números 13, 2b, diz assim: envia um homem de cada tribo de seus pais, segundo o qual chefe entre eles. Não era qualquer um. Esses camaradas eram chefes, eles eram cabeças. Eles eram pessoas separadas por um propósito. Eles não eram qualquer um. Então, esses camaradas exerciam liderança dentro do povo, que vai espiar a terra. E aí, quando eles chegam lá, que eles veem a terra, eles passam 40 dias dentro da terra de Canaã, observando a terra, as extremidades da terra que o Senhor tinha determinado ao povo de Israel. E quando eles voltam, eles trazem um relatório dizendo: definitivamente, a terra mana leite e mel, como o Senhor falou. A terra é boa. Todavia, porém, entretanto, eles tinham que avaliar se a terra era boa. Aí eles botam uma vírgula, aí começa a quebrar tudo. Até então vinha tudo bem. Eles começam a dizer que não haviam possibilidade deles conquistarem aquela terra. E aí começam a relatar e fazer uma depreciação de si mesmo. Só que muitas das vezes o sujeito, por não conhecer aquilo que ele está falando, ele comete um grande erro. Os 10 espias, eles dizem o seguinte, no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, parte B, diz assim: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Eles começam a se depreciar. Nós olhamos para nós mesmos e nos vimos como gafanhotos. Assim como também eles olhavam para nós e nos viam como gafanhotos. Só que Provérbios diz o seguinte: os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bando, porque eles têm propósito. Eles têm um alvo, eles têm um objetivo. Ninguém manda. Não é igual formiga, que tem uma rainha. Não é igual abelha, que tem uma rainha, que determina a função de cada um. Gafanhoto não. Mas ele tem o quê? Objetivo. Por onde passa, sai comendo tudo, sai destruindo tudo. Eles têm um objetivo definido, eles têm um propósito definido, eles sabem o que eles querem. Eles querem comer. E assim eles fazem. Se esses homens soubessem o que o gafanhoto faz, definitivamente, eles tinham entrado na terra e tinham devorado os homens de lá. Mas eles estavam falando uma coisa que eles não entendiam, que eles não sabiam. O que o gafanhoto definitivamente faz? O gafanhoto, ele não tem medo de nada. Ele simplesmente vai. Porque eles têm um objetivo: se alimentar. Continuar gerando a prole. Autopreservação da espécie. Continuar se reproduzindo, para que venham mais. E não param. Vão direto. E aonde passam? Causam grandes estragos. Se eles tivessem essa percepção real sobre o que eles estavam falando, eles teriam conquistado a terra, não teriam passado 40 anos no deserto. Mas estavam falando de algo que não entendiam. No entanto,
Lá em Números 14, 24, diz que Caleb e Josué traziam uma perspectiva diferente. E aí o Senhor diz sobre Caleb: porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então nós estamos falando de um homem que pensava diferente, que olhava diferente. Os seus contemporâneos, as pessoas que estavam à sua volta, decidiram recuar, decidiram retroceder, decidiram voltar. No entanto, Caleb houve nele um outro espírito, de alguém que sabe, que pode confiar na palavra do Senhor. O Senhor nos prometeu essa terra, então nós vamos conquistá-la. Não importa que se quem está lá é mais forte do que nós, não importa que quem está lá, as cidades são fortificadas, isso não interessa. O que interessa é que nós cremos na palavra que o Senhor nos liberou. Então, quando Caleb mostra essa disposição, mostra essa perspectiva, o próprio Deus testemunha a favor dele. Então, nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias, porque as notícias, elas sempre vêm para tentar nos atrapalhar. Quando nós olhamos o contexto, nós começamos a paralisar e dizer: eu não vou sair de casa. Mas se você fala não sair de casa, não vai resolver o seu problema. Então nós precisamos entender que nós temos um propósito na nossa vida. O Senhor nos chamou para conquistarmos, para nós vencermos. Tem obstáculos, sempre vai haver obstáculos em nossas vidas. Nada vem fácil, tudo precisa haver um esforço. Então, quando o Senhor chama o povo, e ele faz essa promessa, ele fala: ó, a terra eu já dei a vocês, só que lá tem habitantes, mas que eu já rejeitei aqueles habitantes. Continuamente eles vêm pecando contra mim, a ira que eles acenderam chegou até os céus. Por isso eu entreguei essa terra a vocês. E aí a palavra diz que o Senhor entregou a terra, mas tinha que haver o quê? Um confronto, tinha que haver uma batalha, nada vinha de mão beijada. Então precisa haver, para conquistar, precisa haver o quê? Um empenho. Precisa haver o quê? Um empregamento de força. E aí o Senhor nos deu essa força. O que nós precisamos entender é que o Senhor está no nosso lado. O Senhor está lutando a nosso favor. Então nós precisamos entender que as palavras bíblicas, elas servem para nós. Então aí a nossa pergunta é: o que precisamos aprender e compreender sobre como estar comprometido com as promessas de Deus? Caleb estava comprometido com o que Deus tinha falado ao seu povo. Deus falou que a terra era deles, Deus falou que ia conquistar. Ele estava comprometido com esta palavra. Então, quando o Senhor traz uma palavra no nosso coração, nós precisamos entender que nós precisamos nos comprometer com ela. Se Deus falou que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, então nós somos mais do que vencedores. Ah, pastor, mas eu acho que não é bem assim, não. Então você não está comprometido com a palavra. Circunstâncias adversas vão vir sempre. Obstáculos vão se levantar o tempo todo. Dificuldades vão acontecer muitas vezes. Mas o que o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, quando nós olhamos as dificuldades, nós temos que olhar. Tem uma dificuldade? Tem. Mas em toda dificuldade há uma oportunidade. Lembra de Davi? Quando Golias desafiou o povo, todos o exército de Israel via uma dificuldade. Davi viu uma oportunidade. Posso ascender socialmente. Vou virar genro do rei. Vou receber riquezas. Ainda vou abençoar toda a minha família, os livrando dos impostos que tem que pagar. Todos os soldados de Israel viam naquela situação uma dificuldade. Davi viu uma oportunidade. Não, pastor, mas Davi era espiritual, ele estava vendo só a parte espiritual. Lê o texto. Os homens falam isso para Davi. Davi ouve os caras falando. Davi pergunta mais 2 vezes o que vai ganhar o cara que enfrentar o dualista lá do outro lado. Você acha que ele estava pensando só na parte espiritual? Ele era espiritual, mas não era bobo, gente. Valia a pena correr o risco.
Então, toda vez que você entra numa situação, você precisa avaliar, você precisa analisar, você precisa raciocinar. Você precisa avaliar, vale a pena. Vale a pena entrar num concurso. Vou estudar o concurso. Ganhar R$ 1.300 de salário mínimo. Eu posso tentar fazer assim um concurso e ganhar R$ 1.300 em outro emprego. Agora, tem salário de 20 e tantos mil num concurso. Vou estudar muito, porque o salário é o quê? Diferenciado. Eu vou investir um tempo. Por quê? Porque é uma oportunidade restrita. Um salário de 20 e tantos mil num concurso, ele vai afunilando. Porque é uma perspectiva muito maior. Então, eu vou ter que empregar o quê? Mais força. Do que pagar 1.300. Então, tudo são oportunidades que vão surgindo. Então, quando você olha, você tem que entender que o Senhor já nos liberou uma palavra. Ele já nos liberou uma palavra de conquista, mas nós precisamos sair da zona de conforto. E aí olhar e botar em prática aquilo que nós vamos aprender hoje. Não somente aprender, mas vamos compreender como Caleb conseguiu olhar naquela situação uma oportunidade de estar chegando aonde Deus queria, cumprindo a promessa feita a ele. Olha só o que acontece aí no capítulo 14. Capítulo 14, de 1 a 3, diz assim: estas são as heranças dos filhos de Israel, que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eliezer, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre ele. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Havia 12 tribos em Israel. 2 tribos e meia, metade da tribo de Manassés, mais a tribo de Ruben, a tribo de Gade, melhor dizendo, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, metade da tribo de Manassés, eles ganharam terras do que a gente chama da além do Jordão, da parte direita do Rio Jordão, aonde hoje, por exemplo, é a Jordânia. Então, aquela parte da terra pertencia a metade da tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. As outras 9 tribos e meia, aqui, metade da tribo de Manassés, ia ficar na parte ocidental, no caso, ali de Israel. E aí começa a ser dividido. Então, primeira coisa que nós precisamos entender sobre as promessas de Deus para nós conquistarmos. As promessas de Deus, ela segue um princípio. Não é o que o texto diz aí? Tudo foi feito conforme um sorteio. Não era de qualquer jeito. Então, na promessa que Deus faz para nós a conquistarmos essas promessas, para nós nos apossarmos dessas promessas, nós temos que ver que tudo tem um princípio. Tudo tem uma didática, tudo tem uma dinâmica. E precisamos respeitar isso. Existe um processo para nós compreendermos e recebermos as heranças e as promessas e conquistarmos tudo isso. Existem princípios a ser respeitados aqui. Não era de qualquer jeito que a coisa ia ser feita. Adentramos na terra, cada um se espalha aí e resolve. Não. Tem princípios. Quem chegar primeiro, bateu, já era. Não. Tem princípios a ser seguidos. Então, nós precisamos observar isso também na nossa vida, que tem princípios, tem regra. A coisa não pode ser feita de qualquer maneira. Tem toda uma dinâmica a ser seguida, tem todo um processo a ser seguido. Nós não chegamos simplesmente e nos apossamos de qualquer maneira com alguma coisa. Então, tem sempre um princípio. Eu estava conversando com o irmão esse dia, ele estava falando, começando novo no emprego. Eu falei, não tem jeito. Quem começa no emprego tem que fazer o quê? Largar o couro. Para você conseguir algum benefício, você tem que suar. Aí trabalha final de semana, pega um horário pior. Mas conforme o tempo vai passando, você vai ganhando confiança, você vai acertando, você vai ganhando alguns benefícios. Mas no começo, não tem jeito. Vai largar o couro.
Porque o que o chefe vai olhar? Pô, o cara está comigo aqui há 10 anos, esse chegou agora, eu vou botar esse aqui que está comigo há 10 anos, que é de confiança, na pior? Não. Vai botar o cara que está chegando agora. Então, tudo isso tem um processo. Às vezes, como já diz, né? O cara chegou agora, quer sentar na janela. Não. Tem que ir lá no final do ônibus em pé, velho. Depois você vem para o corredor mais para frente. Daqui a pouco você senta na beira. Daqui a pouco você senta na janela onde está correndo um ventinho. Vai progredindo. Existe um processo. Então, as promessas de Deus é a mesma coisa. Tem princípios a ser seguidos. Segunda coisa aí que nós vemos dentro da escola de Caleb para conquistar as promessas que Deus tem para ele. É aqui, ó. Sua posição eclesiástica, social ou política não te dá direito de quebrar os princípios de Deus. Qualquer posição que você tenha não te dá direito de quebrar os princípios de Deus. O camarada, ele pode vir, ele pode ser prefeito, ele pode ser governador, mas se ele vem para a igreja, ele vai ser membro da igreja. Ele pode ser o presidente lá fora, mas na igreja, se ele não tiver um cargo eclesiástico, ele é membro da igreja. Ele não é o presidente aqui, ele é presidente lá. É assim. Não é a posição que ele tem lá que vai valer aqui. Da mesma forma, eu sou pastor aqui. Eu não sou pastor na outra igreja lá. Eu tenho título lá também. Mas lá não vou exercer a mesma função que eu exerço aqui. Porque lá é outro lugar. Então, cada lugar tem um princípio. Então, quando Caleb, ele foi um cara que Deus referendou, que Deus falou a respeito dele. Mas, no entanto, olha só o que acontece. A partir do versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e dos seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir meu Deus, o Senhor meu Deus. O que tem esse texto aqui para nós? Vou te explicar. O povo andou durante 40 anos no deserto. Adentrou na terra. Durante 5 anos, Caleb lutou ao lado de Josué e do povo de Israel para conquistar as terras mais próximas ali da onde estava Jericó. 5 anos depois, quando chegou na hora que a tribo de Judá, da qual ele fazia parte, entrou no sorteio para repartir a terra, é que ele vai pedir aquilo que era direito dele. Ele era amigo de Josué, companheiro de Josué. Ele poderia, quando a terra foi conquistada, lá em Jericó, Josué, olha só, o Senhor falou a meu respeito, Moisés falou a meu respeito, faz o seguinte, me dá a terra. Não, ele esperou ainda 5 anos. Quando chegou a hora da tribo de Judá receber a porção deles, aí ele foi atrás daquilo que era dele por direito. Ele não usou a carteirada. Sou amigo do cara, sou amigo do chefe, sou amigo do presidente, sou amigo do fulano. Não. Ele esperou a hora certa de reivindicar aquilo que era direito dele. Ele não usou da influência que ele tinha sobre Josué para herdar aquilo que era direito dele, mas ele esperou a hora certa. Então, nós também, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, temos que observar que tem uma hora certa de nós recebermos. Porque se recebermos antes, a probabilidade de nós deixarmos escapar essa oportunidade é muito grande. Então, Caleb espera ainda 5 anos depois que entra na terra, para reivindicar aquilo que era direito dele, mas ele reivindica isso na hora certa.
Então, quando nós queremos alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos entender que existe um princípio, e esse princípio leva tempo. Então, tem um princípio, tem uma regra, o sorteio foi feito, e aí, de acordo com o que foi sorteando, as tribos iam pegando a sua porção de terra. Só que Caleb, ele já tinha um lugar definido, porque foi o lugar que ele foi. A terra que ele vai é a terra de Hebrom. A terra de Hebrom é uma fonte de água em Israel. Era um lugar muito bem vigiado, porque a fonte de água numa terra desértica é o quê? Ouro. Era uma das terras mais bem vigiadas. Os descendentes de Enaques estavam lá, dos gigantes. Mas Caleb não se amedronta com isso, porque ele sabia o que Deus tinha falado a respeito dele. Então, quando o Senhor libera uma palavra para nós não podemos olhar as dificuldades, mas nós precisamos entender que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de avançar e crescer. Então, é isso que Deus faz por mim e por você. Ele abre possibilidade, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Ninguém entra no nosso caminho por acaso, as pessoas vão sendo colocadas para nos abençoar, para nos fazer crescer. Então, para fazermos conquistar aquilo que o Senhor já conquistou para nós, mas nós precisamos entrar definitivamente, olharmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. A terceira aplicação desse texto para nós diz o seguinte: o tempo não pode diminuir a nossa motivação para conquistar as promessas de Deus. O tempo não pode fazer isso. Como ele relatou aqui, ele tinha falado, olha só, o Senhor nos entregou essa terra, o Senhor nos trouxe até aqui, vamos entrar e conquistar. Só que ele diz o quê? Os meus irmãos amedrontaram o povo, fizeram o povo retroceder. E por causa disso eu passei 40 anos no deserto. Imagine você passar 40 anos pagando por uma conta que você não fez. Ainda passa mais 5 anos esperando a sua hora. Outros entraram na frente dele, mas ele está esperando a hora certa. E aí, o texto diz a partir do versículo 10: agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. Eis que agora estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-lo, como Ele mesmo prometeu. Então ele vai trazer aqui esse relato. O tempo não mudou a minha motivação. O tempo não mudou o meu foco. O tempo não tirou o meu objetivo. O tempo não mudou o meu alvo. Eu vou conquistar aquilo que o Senhor liberou para mim. O tempo passou, mas ele não mudou. Ele não mudou a perspectiva dele, ele não mudou o sonho dele, ele não mudou a proposta dele. Ele vai falar, a mesma motivação que eu tinha 45 anos atrás, a mesma motivação eu tenho hoje. A mesma perspectiva de 45 anos que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje. Nada mudou. O tempo passou, eu envelheci, mas a minha percepção, a minha capacidade continua a mesma. Vou para a guerra, vou fazer o que for preciso, mas aquela terra que o Senhor me prometeu vai ser minha. Então, quando o tempo passa, muitas das vezes a gente vai desanimando. O tempo já passou, não é mais para mim, estou ficando velho, não dá mais. Se eu não conseguir até agora, não vou conseguir mais. A gente precisa ter o mesmo espírito que houve em Caleb. Tanto que Deus fala, houve nele um outro espírito. Não é igual a maioria. A maioria pensa que o tempo passou, é para desistir, não. Mas Caleb tinha uma outra perspectiva. Ele tinha uma outra mente. A mente dele era diferenciada e nós precisamos ter essa mente. Que o tempo passou, mas eu não mudei. O tempo mudou, mas eu não.
Tudo mudou à minha volta, mas eu continuo olhando as oportunidades que Deus me dá. E eu vou conquistar aquilo que o Senhor me prometeu. Então Caleb, ele é um exemplo para nós. Não deixou que o tempo mudasse a sua expectativa, que mudasse a sua esperança. Tudo estava passando, mas ele continuava íntegro, pensando a mesma coisa. Deus está comigo. Deus falou e Ele vai cumprir aquilo que me prometeu. Então, quando trazemos isso para nós entendemos que o Senhor está conosco. Ele nos fez promessas e as promessas continuam valendo. Mesmo que o tempo tenha passado, elas continuam válidas para nós. Na perspectiva de tempo, para a promessa se cumprir, quando a gente olha para a Bíblia, Caleb é o que a gente tem mais tempo percorrido. No curso de pregação, quando nós falamos aqui, nós falamos sobre a questão do cumprimento das promessas. E Caleb, assim, a gente olha, né? Ana orou ao Senhor e o Senhor, né, liberou um filho para ela. Ana esperou quantos meses pelo cumprimento da promessa? 9 meses. Que é o tempo de uma gestação. Mas Caleb são 45 anos. Abraão, 25. Isaac, 20. Então, assim, aqui é o maior tempo, é o de Caleb. Mas ele diz assim, ó, nada mudou a minha perspectiva nesses 45 anos. A gente vê Abraão, com 11 anos, ele já começa a esmorecer. Caleb, 45 anos, nada mudou na perspectiva dele. A mesma esperança que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho hoje. O tempo não mudou a minha perspectiva e é essa mente que a gente precisa ter. Se a gente quer conquistar as promessas que Deus tem para nós. E aí, avançando aí, a quinta aplicação aqui, a quarta aplicação, a motivação para conquistar as promessas de Deus só acontece quando você se mantém focado em seguir ao Senhor. Você não pode desviar o seu olhar, você não pode desviar o seu olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias sempre vão tentar nos enganar. E aí tem aquele louvor, não olha as circunstâncias, não. Faz o quê? Olha para quê? Olha o amor de Deus que foi dispensado para mim e para você. Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Se Deus entregou o próprio Filho para mim, por mim e por você, o que mais o Senhor não nos dará? Não é isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5? Se nós, quando éramos inimigos de Deus, Deus entregou o próprio Filho para morrer por mim e por você, agora que já fomos aceitos diante dele, o que Deus não fará por nós, gente? Olha só, já pensou nesse texto, na grandeza que esse texto traz para mim e para você? Se nós, quando éramos inimigos, recebemos de graça a salvação, agora, o que o Senhor tem para nós é muito mais fácil, porque já fomos aceitos na presença dEle. Então, quando nós entendemos isso e nos mantemos focados, objetivados assim, ou sabendo que Deus está conosco, motivados, nós conseguimos ver a resposta de Deus a nosso favor. O tempo passa, as coisas acontecem, mas a nossa mente não pode ser contaminada pelas coisas deste mundo, porque este mundo vai sempre tentar roubar a nossa fé, vai sempre tentar nos paralisar, nos fazer retroceder, nos fazer pecar, mas nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos aqui, estamos aqui de passagem, nós temos uma morada eterna, nós temos uma morada na presença do Senhor, nós estamos aqui passando por um processo, mas Deus tem separado o melhor para nós, e aquilo que Ele fez já está concluído, a gente só precisa adentrar aonde o Senhor nos manda, porque Ele já conquistou, o Senhor já foi na frente derrotando os nossos inimigos. O que nós precisamos definitivamente é termos a mesma mente de Caleb, sabendo que o Senhor continua fiel com todos nós. 45 anos, ele continuava focado, se mantendo motivado na presença do Senhor. E aí, versículo 14 e 15, Josué abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele,
Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Quando você se mantém motivado, outras pessoas também se motivam a te seguir, a entender isso. Eu estava lembrando hoje, pastor, da gente lá no CFM. Comecei com uma brincadeira que virou tomou uma proporção. Que virou uma motivação. Eu comecei a botar no grupo, gente, falta tantos dias para a gente se formar. Eu não quero saber o que vai acontecer dia 24 de novembro. Eu só quero saber como chega lá na igreja de Caxias no dia da formatura. O restante é só percurso. E definitivamente, não atrasamos o trabalho, não tiramos nota ruim, chegamos na formatura. Definitivamente. Porque estávamos motivados. Quando eu chegava na sala, a primeira coisa que o pessoal perguntava: Jorge, quantos dias faltam para a formatura? Começou como uma brincadeira. E aquilo foi contagiando as pessoas. Porque havia uma motivação. Havia uma visualização de chegarmos no dia, na formatura, e recebermos lá o nosso canudo lá, a nossa graduação. Então nós tínhamos o quê? Uma visualização. Então é isso que nós precisamos para conquistar. Porque você sabe onde você quer ir, você sabe onde você quer chegar. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você consegue projetar. O grande problema é que nós não determinamos um alvo para nós. E aí você não consegue visualizar. Mas quando a gente olha e sabe, dia 24 de novembro é o dia da formatura, então nós vamos chegar lá. E definitivamente nós vamos participar. E Deus está conosco. E definitivamente assim foi. E o Senhor nos abençoou. Então quando a gente começa a olhar, a ter um alvo, a ter um objetivo, a ter uma meta, e aí a gente se esforça. Só que a gente também fez o seguinte, a gente tinha lá o alvo chegar, mas a gente continuou estudando, continuou se esforçando para que isso se cumprisse. Porque não adianta você ter um alvo, você ter um objetivo, mas você não cumprir a sua meta. Que é o quê? Estudar. Senão não funciona, você precisa cumprir os requisitos, porque senão não vai. Então, quando nós fizemos isso, aquilo foi motivando e aquilo saiu contagiando todo mundo, e todo mundo passou a ter a mesma palavra. Então, quando você está motivado, você motiva as pessoas que estão à sua volta. Mas se a sua família olha para você, o seu discurso já está de derrota, meu irmão, não tem jeito. As pessoas vão absorver o seu discurso. Se você está olhando e está dizendo que tudo está ruim, está igual o galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco, quem está à sua volta também vai ficar assim. Então você precisa ser o motivador da sua casa, você precisa ser o motivador da sua família, você precisa trazer esperança no coração das pessoas que te cercam. Porque só assim você vai conquistar as promessas que Deus tem para você e para a sua família. Você precisa ser esse motivador, você precisa ser a pessoa que traz esperança. No meio de um mundo de desesperança, você precisa trazer esperança. Não porque somos alienados, não. Mas porque temos um Deus que é o Deus da resposta, é o Deus que cumpre aquilo que prometeu aos seus servos. Ele não muda, não pode haver variação de mudança no seu querer. Se a palavra diz, assim é. Então eu e você precisamos estar motivados para conquistarmos as promessas que Deus tem para nós. O tempo pode passar? Pode. Vai passar? Vai. Mas isso não pode mudar a nossa perspectiva e a nossa fidelidade com Deus. Porque o Senhor, Ele já mostrou que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Eu estava na casa da minha tia para nós terminarmos, chamarmos os músicos. Eu fui tomar um café da manhã hoje com 2 tias minhas. E aí nós estávamos lá. Minha tia fez uns biscoitos que igual minha mãe fazia, biscoito muito bom. E aí a gente estava tomando café e eu estava olhando para minhas tias. Aí eu estava falando, definitivamente, nós somos teimosos demais. Essas minhas 2 tias e eu, todos 3 já foram desenganados pelos médicos.
mais de uma vez. A minha tia vai fazer 80 anos, aí vai fazer um culto de ações de graça agora mês que vem. Minha tia já venceu um câncer, minha tia já venceu outros problemas de saúde graves, que vai para o hospital e assim, os médicos falaram que não tem condições, falou que não tem jeito, e a minha tia vai completar 80 anos. A minha outra tia, que é a caçula delas, também. Pelo menos a minha tia Ruth, né? Acho que já foi desenganada mais 5 vezes pelos médicos. E continua de pé. Então nós vamos vendo, né? Eu fui desenganado desde que eu nasci. O médico me deu 4 meses de vida, eu estou aqui até hoje, que eu sou teimoso. Né? E assim a gente vai vencendo. Porque a gente sabe que Deus tem promessas para nós. E nós vamos ver Deus cumprindo essas promessas nas nossas vidas. Então quando a gente vê isso, entende isso, e sabe que Deus está no controle, e aí a gente vê Deus cumprindo as promessas, cumprindo as etapas, a gente vai olhando e vai dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade para conosco. Muito obrigado por nos manter aqui firmes, crendo que o Senhor continua fazendo milagres. Então se mantenha motivado, meu irmão. Se mantenha crendo que Deus está no controle. Se comprometa com a palavra do Senhor, porque o Senhor tem se comprometido com você e com a sua casa. O Senhor tem se comprometido com a sua causa. O Senhor tem comprometido com seus sonhos. Então você precisa se comprometer e se motivar na presença do Senhor, na esperança do Senhor. Porque o Senhor é a nossa confiança e a certeza de que Ele não pode voltar atrás, Ele não pode retroceder naquilo que falou a nosso respeito. Então se você confiar, o Senhor fará proezas na sua vida. O Senhor fará proezas na sua vida. O Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje de manhã, eu falei com o Neide. Eu falei: hoje Deus fará proezas em nossas vidas. Então você precisa continuar crendo, motivado, que o Senhor vai fazer proezas na sua vida. Queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar esta canção que diz: a fidelidade do Senhor é grande. A fidelidade do Senhor incomparável é. Nada é como tu. Grande é a tua fidelidade.